Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula, então, para esse tema, essa sequência de aulas que são aulas importantíssimas, que são aulas sobre o começo, né? Pelo menos sobre o começo da nossa vida aqui, que é a nossa infância. Oi, Débora, seja bem-vinda. A nossa infância, né? Aquele período, primeira infância, né? Aquele período que marca tanto a nossa vida, que é responsável por grande parte do que a gente é hoje, do como a gente olha para o mundo hoje, de como se a gente se relaciona hoje, é muito importante. Eu acho assim, eu acho de uma importância assim profunda, transformadora, impactante e deveria ter um olhar um pouco mais criterioso, né, dos pais, dos cuidadores. Porque se a gente soubesse de verdade o impacto que a gente tem nos primeiros anos de vida de um ser humano, eu acredito que a gente seria mais cuidadoso, sabe? Com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso jeito de lidar, com o nosso interesse em estudar, com o nosso interesse em se modificar, né? Em romper alguns ciclos, né? Porque não é porque você teve uma criação X ou foi criada de um modo Y que aquilo vai se perpetuar. Tem coisas que foram maravilhosas, que foram feitas com a gente, né? E tem coisas que foram veneno mesmo. Então, esse olhar assim honesto, cuidadoso, carinhoso, caridoso com essas crianças que estão ao nosso redor, ele deveria ser obrigatório, sabe? Obrigatório quando? Quando a gente tem a noção do impacto que a gente tem nessas crianças, sabe? Então, vamos falar da criança 1? Não sei se tem tipo 1 aqui, não sei se tem pais de tipo 1 aqui, vamos falar um pouquinho sobre a criança 1. Lembrando que essa formação da personalidade, eu tenho um vídeo aqui explicando, é um vídeo que eu tô com um livro capa azul na frente, na foto ali do vídeo, que eu vou explicando o que é a formação da personalidade. O pessoal da Escola 963 sabe disso um pouco, né, com bastante mais profundidade, mas já tem um vídeo no Instagram explicando essa formação de personalidade, mas a gente vai entender o quê? Nós vamos entender que é uma mescla, né? Uma mescla, os americanos gostam de falar do nutrir versus a natureza, né? Então, uma mescla do que a gente foi nutrido, ou seja, do que os seus pais têm, né? Como costumes, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, né? Então, uma questão caldo cultural, então, o que a gente foi nutrido de certa maneira, o que a gente teve de interferência mesmo física, cultural ali nos primeiros anos de infância. E uma parte é um caldo genético mesmo, né? Então a gente vem com um caldo genético forte e que essas duas grandes coisas, esses dois grandes pilares, ele vai dar uma tendência de formação da nossa personalidade, tá bem? E não foi somente o que aconteceu, e sim uma interpretação daquilo que aconteceu. Então, sei lá, tem um pai meio impaciente, né? Dá uns gritão em casa de vez em quando. Isso vai soar, né? Vai soar de uma maneira diferente para determinadas crianças, tá? Então, tem criança que vai olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o mundo é instável e eu preciso me preparar. Tem criança que vai olhar para ele e falar assim, o mundo é uma guerra e eu tenho que estar no topo, eu tenho que lutar. Né? O mundo é opressor, o mundo é injusto e eu vou ganhar. Eu quero ser o que está em cima sendo injusto e não sendo injustiçado. Ou seja, cada criança ela tem uma tendência, uma sensibilidade maior para interpretar as mesmas coisas que elas sofrem. Tá? Então, eu sempre digo isso e repito, porque não foi unicamente o que você fez como pai, né? E sim como pai cuidador, né? Quando eu digo pai, mas e sim como essa criança interpretou, quais eram as sensibilidades, né? Quais eram as tendências de percepção dessa criança. Tá bem? O que aconteceu então com a criança tipo 1? Qual foi a interpretação de infância da criança tipo 1? Por que ela é do jeito que ela é? Por que ela se tornou um adulto como ela é? Né? A criança tipo 1, ela teve uma ruptura, assim como eu aprendi, né, da linha do Enneagrama que vem de Almaz, ela teve uma ruptura com uma ideia, com um conceito de perfeição divina. Então eu tive uma ruptura até o momento que eu entendia que tudo estava perfeito, mesmo nas imperfeições, que tudo estava no lugar onde deveria estar, mesmo caótico, né? Que as coisas são bonitas imperfeitas, né? A natureza é meio imperfeita, meio instável. Então, o tipo 1 teve essa ruptura, né? Com essa perfeição divina, e aí ele se fixa em um ponto que a gente chama de ressentimento, que é o ponto que faz ele ficar meio indignado, meio raivoso para a vida, sabe? E essa criancinha, ela vem para a vida meio que assim, eu quero voltar a sentir essa perfeição.
eu quero voltar a fazer, porque ele é um físico, então se você é do mundo do Enneagrama, você sabe que o Enneagrama ele nos mostra a personalidade através do físico, emocional e mental, e o 1, ele é um físico predominante, então ele vai fazer para voltar a sentir essa plenitude que a perfeição trazia para ele em algum momento, tá? Então ele vai fazer por ele, pelos outros, por isso que na fase adulta você vai ver o tipo 1 centralizador, com dor nas costas, porque carrega a empresa, carrega o departamento, carrega a família nas costas, né? Porque tem que ser do jeito dele. Então eu vou fazer para que eu volte a sentir essa perfeição divina, para que eu nunca mais sinta que eu estou errado, porque o grande medo ali profundo do 1 pode ser essa questão de se achar falho, mal, errado. Isso tudo num nível ali de infância, de muito novinho, é mais ou menos assim, eu não vou ser amado, protegido, respeitado, assegurado, porque eu sou mal, porque eu sou errado, porque eu me desconectei com a perfeição divina. Então é óbvio que um tipo 1, ele pode ser professor de Enneagrama, ele não vai ter isso na ponta da língua, mas a vida dele toda se reflete nisso, se você perceber com olhos muito atentos, né? Ele tá o tempo todo entendendo o que pode melhorar. Gente, se você tiver um amigo mais ou menos rígido, pega o aviãozinho e manda pra ele, porque assim, o Enneagrama ele tenta chegar ao máximo possível de tipos 1 e o máximo possível de cuidadores de tipos 1, porque a vida de fato muda, sabe? Eles vêm com uma rigidez muito grande e é muito lindo ver eles se flexibilizando um pouco mais. E eu vou te dizer uma coisa, nos meus atendimentos individuais, o filho do tipo 1 sofre, tá? Cá entre nós aqui, segredo, né? Eu não vou ficar falando isso muito alto, porque eu sei que o tipo 1 é muito autocrítico, né? Ele tem um crítico severo muito forte dentro dele. Mas se você é pai e mãe, e se você se identifica como tipo 1, se você identifica alguém como tipo 1, não vai ficar falando, né, pra ele, mas assim, sutilmente, tente ajudar de alguma forma, porque ele tende a fazer a vida do filho dele, se ele não for desenvolvido, ele tende a fazer a vida do filho dele ser um inferno na Terra, tá? E o pior de tudo, ele tem razão. Ele está certo. Ele está fazendo o melhor possível. E ai de quem falar que eu estou fazendo errado. Olha os filhos que eu criei. Aí você vai ver, um é juiz, outro é médico, o outro tinha um problema gravíssimo, assim, de atraso, e hoje em dia consegue ser desembargador, tô falando tudo caso real, tá bom? E hoje em dia é isso, é aquilo outro, mas a vida emocional em frangalhos, tá? Bebês emocionais. Então, muitas vezes, na parte prática, cognitiva da vida, um estouro, e a parte emocional, bem bebezinha, bem imaturo, bem reprimida, tá bom? Então, o 1, ele teve essa interpretação de caos, de erro, de maldade, de coisas erradas, uma sensibilidade muito grande a ser condenado, julgado, a passar vergonha. Então toda essa sensibilidade dele, ou seja, é sensível, eu não quero sentir. Aí ele foge querendo ser perfeito, buscando a perfeição, buscando a melhora o tempo todo. E é por isso que você que é 1, provavelmente, você tem alguma história parecida com centenas de histórias que eu já escutei, que eu tinha 3 anos e queria sozinho pra escola. Né? Eu tinha 5 anos e limpava a cozinha melhor do que a minha mãe, do que a funcionária de casa. Eu tinha não sei quantos anos e eu já fazia almoço pros meus irmãos. Então, a gente escuta, né, os tipos 1, os tipos 1, né? Na sua tenra infância, geralmente, o que eu escuto, isso... Ah, Luísa, eu sou tipo 1 e não sou assim. Ok, é ser humano, tá? Mas, em geral, o que a gente escuta na infância, mais ali, sabe? Até 5, 6, talvez 7 anos, a gente tá falando de uma criança peralta, de uma criança alegre, piadista, brincalhona, que faz coisas que os pais olham e falam assim, meu Deus do céu, de onde que essa criança tirou, sabe? Alegria, espontaneidade. Aí quando o tempo vai passando, a gente começa a perceber o julgamento. Mamãe, ele fez errado. Mamãe, você me explicou que era pra ir de máscara, por que que ele não tá indo? Né? Tem um amiguinho do Benício do Jiu-Jitsu, tudo pra ser um tipo 1. Tudo, assim, todos os trejeitos de ser um tipo 1, e ele usa máscara até hoje. A mãe dele fala da dificuldade que ela tem, né, e enfim, que ele não quer tirar, e aí acaba a aula, ele fica sempre ensinando, contando alguma coisa pro professor, sabe? Professor, você sabia que não sei o que lá da camada de ozônio? Então tá, deixa eu te explicar. Então, assim, é interessante isso, porque a mãe, meio orgulhosa, né, acha graça, os adultos acham, nossa, que inteligente. Então, cabe aqui uma reflexão nossa, porque alguns tipos, né, eles têm, a gente, por uma questão cultural, a gente aplaude muito o que eles precisariam ter vergonha,
tá? Então, você tem uma criança tipo 1, se ela divide o quarto com o irmão, provavelmente o lado dele é trem-bala no Japão, sabe? Altamente organizado, higienizado, limpo. A interpretação de caos, a interpretação de que eu só vou ser amado se eu fizer tudo muito certo e muito além disso, né? Eu só vou ser amado se eu controlar o ambiente externo para que o ambiente externo também esteja muito certo, muito correto, da melhor maneira possível, reta razão, faz com que esse tipo ele venha desde muito criancinha sendo aquela criança adulta. Então lá nos primeiros anos a gente vai ver a criança peralta, chá com gengibre e mel. Tá bom, Lu, vou fazer. Eu tenho aqui em casa sempre gengibre, eu amo. Maçã também ajuda. Olha lá, os tipos 1 já dando. A Lu não é 1 não, mas a Hermínia é. O tipo 1 já dá a solução, né, gente? É muito interessante isso. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, então. É isso, tá? Então ele vem com uma interpretação de vida assim, eu tenho que ser melhor do que eu já sou. E eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer o ambiente também ficar melhor. Gente, isso é ruim ou bom? Eu tendo a achar que é bom. Né? É claro que é bom. Uma pessoa que olha pra dentro o tempo todo e fala, putz, eu posso ser melhor, eu posso ser mais rápido, eu posso ser mais íntegro, eu posso ser mais reto nas minhas ações, eu posso ser mais coerente. Poxa, como é que eu vou falar que isso é ruim? Né? E outra coisa, eu posso ajudar o outro, eu posso mostrar pro outro o caminho certo, eu posso ajudar o ambiente que eu estou a ficar melhor. Como é que eu vou achar que isso é ruim? Tá? Não, agora vocês já estão complicando, né, gente? Bala de cravo da Índia. Não, agora já ficou muito chique. Obrigada, Lu. Entende? Então, como é que eu vou falar que isso é ruim? E por isso que eu digo, culturalmente, são crianças que são muito aplaudidas. E que muitas vezes elas deveriam não ser repreendidas, sabe? Porque isso é uma coisa natural delas. Mas muitas vezes a gente deveria cultivar outros lados também. Então, a criança que chega, tem outros irmãos, né? E ela faz o dever de uma maneira impecável, mais rápido, tudo certinho. Ok, mas então, e a hora de brincar? Eu lembro de uma mãe, de um tipo 1, contando, né, que ela mandava um recado pra filha, olha, filha, é isso mesmo, continua assim, mas nunca se esqueça de sorrir, nunca se esqueça de trazer a felicidade, né, a vida não é uma competição eterna, né, a ponto de crianças tipos 1 terem ombros tensos, sabe, terem músculos já tensos, né, tem uma questão que é padrão para tipo 1, que são as dores corporais. Quem estava na imersão presencial, a gente viu sobre isso, né? Muitas dores aqui na área do maxilar, muita dor na área dos ombros, né? Então, em comum eles têm isso. E isso acontece também desde a infância, sabe? Porque é muita tensão. Aí você vai encontrar tipo 1 com dificuldade de aprender coisas novas, mas é pelo grandíssimo medo, pavor de errar, de ser julgado, porque você entendeu agora que lá nas primeiras interpretações ele linkou a falta de amor, de asseguramento, de proteção, de respeito, de ser aceito ao erro. Então o erro para o tipo 1, ele pode não fazer parte do processo. O 3, se errar, ele vai falar, beleza, é mais rápido, eu vou acertar, né? O 7, se errar, ele abre uma caipirinha e vai pra vida, né? O 1, ele vai ficar ali se martirizando, sabe? Mas eu vi tudo, eu pensei em tudo, por que eu errei, se eu planejei tudo, sabe? Então, o tipo 4 pode ser tão crítico como os outros, o tipo 4 pode ser tão crítico com os outros quanto o tipo 1? Com certeza. Com certeza. Teve outra pergunta aqui. O 4 tem uma criticidade, né? O 4 é muito diferente entre eles, né? Entre os subtipos. Mas a crítica, ela é comum sim, tá? Muita crítica, né? Tudo que a gente tem muito dentro da gente, a gente transborda, né? Por que o 6 é julgador? Porque ele se julga muito, ele é julgador. Por que o 4 critica o outro? Porque ele tem uma autocrítica, né? Uma crítica gigantesca dentro dele. E a Lu também pergunta, o 1 reclama também? É muito comum você ver o tipo 1 mais ou menos assim, sabe? Eu tô aqui sem voz, aí a Hermínia já vem, Luísa, é isso. Maçã, entende? O tipo 1, ele tem uma coisa assim de resolver. Não vamos ficar muito tempo aqui nessa reclamação, vamos resolver. Agora, o 1 em desequilíbrio, você não pode esquecer que ele tem uma seta ligada direta ao 4. 1 em desequilíbrio, ele é reclamão, ele é terceirizador, ele é justificador. Né? Então, justificativa acima de justificativa, você quase não consegue conversar com ele, tá? Isso você vai ver muito da criança, inclusive. Na criança você pode ver muito isso, que é fulano não fez tal coisa, né? Ciclano tá fazendo errado, tá? Então isso é uma coisa da criança 6 e da criança 1, aquela coisa meio dedo duro, que é preciso trabalhar desde muito cedo, sabe? No sentido assim, olha, filho, olha pro seu, né? Os amiguinhos, eles têm habilidades para outras coisas e tudo,
dá uma olhada pra você, né? E tudo bem não acertar tudo o tempo todo, porque vai ter uma necessidade muito grande. Então, voltando, né? Um pavor do erro e, ao mesmo tempo, um objetivo muito grande em tirar o 10, em não errar, em não fazer coisas que sejam possíveis de ser repreendidas, né? E aí, o que vai acontecer nesse momento? Cara, não dá pra viver assim. Não dá, porque a vida, de fato, a gente vai... Senão ele vai ficar muito inflexível, né? Eu sei dessa maneira, né? E alguns autores, eles explicam isso, né? Ele é um físico do lado do emocional, ou seja, eu aprendo como eu faço e eu não abro mão do modo que eu aprendi. Então vem um tipo 1 muito inflexível. Inflexível assim, tem que ser dessa forma. Aí ele não se abre para outras possibilidades. E quando é que a gente ajuda que essa flexibilidade seja implantada no tipo 1? Na infância ajudaria muito. Ai, Luiz, eu sou tipo um adulto, não tem jeito? Claro que tem, criatura. Você é um ser humano, né? O ser humano, ele emagrece, ele engorda, ele muda de religião, ele muda de país, né? Ele vira louro, moreno. O ser humano faz o que quiser. A verdade é essa, tá? Quase tudo, né? Se eu quiser virar bailarina, dançarina de axé, eu acho que eu não consigo. Acho, pelo menos, que eu não consigo, né? Entende? Mas a gente tem um potencial de mudança incrível. A gente é ser humano, tá? Só que assim, gente, você tem a possibilidade de ter uma criança ao seu redor, você tá se preparando para isso? Aproveite, use e abuse desse período maleável, né? Desse período que é assim, que a criança tá em formação, ela é aquele poço ali de coisas vazias no bom sentido, de esperar informações positivas. Então você vai aplaudir uma criança que mais passa tempo arrumando os brinquedos do que brincando? Ou você vai falar, tá bom, filha, agora tá ótimo, agora vamos brincar um pouco, tudo bem ficar um pouco desorganizado, amanhã a mamãe ajuda, amanhã a gente arruma tudo, porque no futuro ela pode ser uma criança que não pede ajuda, que sufoca as emoções, que não sabe fazer as coisas quando tem, né, que se flexibilizar. E quantos adultos tipos 1 eu conheço em relacionamentos que já finalizaram e que só estão juntos? Quantas e quantas pessoas a gente conhece ao nosso redor que tem casamentos já falidos, já finalizados e que nem terminar o casamento a pessoa consegue? Tamanha a inflexibilidade dela, mas é um nível de infelicidade muito grande, tá? Por quê? Porque quando um casal se junta, a gente tá juntando o quê, gente? As misérias. As misérias. Né? Então, a gente só ama mesmo quem tá muito longe da gente. A gente só ama talvez não, né? Mas a gente só admire, idolatre quem tá muito longe da gente. Quem tá muito próximo, a gente conhece os defeitos, né? As imperfeições e tem também as nossas imperfeições. Então, toda essa flexibilidade, um tem que aprender. E Ave Maria, se ele conseguir aprender isso desde criança, imagina que maravilha que vai ser, né? De entender, de diminuir o nível de julgamento e aumentar o nível de compaixão, né? De amor. Deixa eu ver aqui as perguntas. Luísa, o 1 em desequilíbrio pega os pontos negativos do 7 também? Você tá falando do 7 em sentido de não terminar o que começa, de ser irresponsável, mais nesse sentido, ou com baixo desenvolvimento. O 1 tem uma coisa que é o seguinte, né, gente? A gente fala, o 1 só faz o que é certo para ele, tá? Então, outro dia alguém perguntou pra mim assim, fulana não pode ser 1, né, porque ela tem um relacionamento aberto. Eu falei, como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se ela tem um relacionamento aberto e ela acha e ela é uma 1, então ela vai pegar essa bandeira e vai defender, ela vai fazer palestra sobre isso. Porque o certo pra ela é ter relacionamento aberto, entende? Então não existe essa questão de você achar que o tipo 1 só faria tal coisa, né? Eu me lembro também de uma tipo 1 que falava assim comigo, mas eu acho que eu não sou 1, Luísa, porque eu faço mochilão. Eu pego minha mochila e viajo pela Europa. Eu falei, ok, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como é que é a sua mochila? Não, aqui embaixo fica a caixinha ali de primeiros socorros, né? Aqui fica as coisas mais leves, aqui, entende? Era tudo, o mochilão dela era uma mochila toda de tipo 1. Então, ok, pode ter, a gente tem que lembrar disso, né? O tipo 1, ele não é o nerd, né? Ele faz o certo de acordo com o que é certo pra ele. Tá bom? Não sei se foi isso que você me perguntou. Pessoal, como é que a gente identifica, então, uma criança tipo 1, né? Eu acho que tem que ter tempo, tá bom? Eu vou dar umas dicas aqui, mas é só a título de metodologia mesmo, de didática, porque tem que ter tempo, né? Tem que ter observação, é muito interessante, muito rico você trocar informações com outras mães,
né, que já tem um pouco mais de certeza em relação aos seus filhos, isso muda tudo. Mas de fato é aquela criança que tem muita frustração ao erro, né, muita frustração, que sabe, que grita, que se desespera, que fala coisas horríveis do tipo, eu sou o pior aluno da sala, eu sou a pessoa pior que existe, né, porque o tipo 1 tem muito isso, né, pode vir um drama muito forte, uma autocrítica muito severa. Então essa forte frustração, né, essa forte uma tendência muito desafiadora de lidar com coisas que dão errado, né, com provas, sabe? Então aquela criança que não suporta tirar nota baixa, que tem muita dificuldade com desfazer no meio do caminho, sabe? Então eu lembro, na escola 963 eu estava conversando com uma mãe tipo 1 e ela combinou, falou assim, olha filha, a gente vai tomar vacina e vai estar tudo bem, ninguém vai te segurar, vai doer um pouco e tudo bem e tal, né? Aí na hora que foi tomar vacina, era uma fila quilométrica. Para resumir a história, ela teve que segurar um pouco mais forte a filha, né? O filho. Ela teve que segurar um pouco mais forte essa criança, né? A criança, ela nem lembrou, ela nem sofreu muito com a picada, foi rapidinho, mas ela ficou umas 3, 4 semanas falando sobre isso. Você combinou uma coisa comigo e fez outra, sabe? Então, ele pode ter um ressentimento, sabe? Um rancor. O ressentimento é aquela raiva que cria raiz. Então, essa criança, desde a infância, você já consegue ver um pouco sobre isso, sabe? Desde a infância, você já consegue ver um pouco que ela vai ter dificuldade de esquecer o que foi combinado, né? Mas você combinou, você desfez. Então, um olhar muito forte para incoerências, né? Para o que ela considera que é errado. Todas essas questões você pode ir observando aí na sua criança. E do lado positivo, você vai ver muita facilidade em autonomia, pode fazer as coisas sem ser lembrado, né? Então, eu me lembro de uma mãe também, tipo, falando, nossa, meu filho sabia que tinha que acordar cedo, ninguém precisava pedir, né? Em certo momento ele ganhou um relógio da avó e pronto, ninguém mais, já desde pequenininho, acordava os irmãos mais velhos, sabe? Então tem uma certa autonomia, tem uma certa, uma facilidade muito grande em levar a vida meio que sem pesar a vida do outro nesse sentido, sabe? De ser muito mais solução do que problema. E é muito bonito de ver assim também o quanto eles tendem a querer fazer o certo, o que é justo, ajudar o outro. E claro que o excesso disso vai fazer com que eles olhem para os outros e falem. Tem uma mãe também que falou, né? Que a filha falava, eu não gosto de gente. Eu gosto só de poucas pessoas e ponto, não gosto de conviver com os outros. Na verdade, a tradução disso é o seguinte, eu não sei lidar com o que eu não controlo. Porque ser humano é isso, né? Você tá convivendo com uma pessoa e do nada ela tá num momento de vida que ela tá diferente do que você já conheceu ela, né? O meu marido fica brincando, mas você me conheceu escutando essas músicas, por que agora você não gosta? Eu falei, são 14 anos, né, meu amigo? Então, você muda, eu mudo, né? Então, o ser humano é assim, a gente tem instabilidade. Imagina um convivendo com 4, né? Ou com um 6 emocional como eu. Então, a gente tem instabilidades emocionais e pode ser que um olhe para aquilo e fale assim, mas não foi isso que você combinou? Então tá errado, então você é mau caráter, sabe? Então tem uma tendência muito forte em julgar, em rotular, em colocar numa caixa. É ruim, é bom, é preto, é branco, e pá, vai pra vida. E isso a gente sabe que é um grande caminho para a infelicidade, né? Toda essa polaridade que a gente vive, né? Hoje em dia, não só no Brasil, inclusive no mundo, até em nível, né? Político, isso tudo é um grande caminho para a infelicidade e para o emburrecimento, porque acaba que você vai entrando nessa, eu não gosto de gente. Eu convivo com poucas pessoas, eu só convivo com pessoas da minha religião, eu só convivo com pessoas que votem pro partido X, o outro é mau, o outro é burro, o outro é boi, é gado, né? O outro não é inteligente. Então perceba que isso é uma redução do ser humano sem igual, né? Sem igual. É engraçado porque, por falar de política, né? O Ciro Gomes, ele tem tudo pra ser um homossexual, né? Ele tem tudo pra ser um tipo homossexual. E aí eu tava escutando alguém falar, depois do primeiro turno, falando assim, o Ciro, ele não vai apoiar ninguém, mas com certeza ele vai acabar com um dos dois. Parece que ele já começou a fazer, né? Ou seja, eu não apoio ninguém, tá todo mundo errado, mas pra criticar eu tô lá. Então, pra criticar eu levanto a bandeira na hora. Perceba que muitas vezes o tipo 1, ele cai nessa vida infértil. Tá? Isso é o que eu percebo na vida adulta. Uma vida infértil é uma vida que você não inspira os outros, é uma vida que você não consegue ter relacionamentos profundos, laços muito profundos. Então, socialmente é uma vida muito bonita, uma vida linda, isso pode acontecer com muitos tipos 1. E na vida íntima, uma vida de misérias e uma vida desmoronada.
né? E assim a vida não vale a pena de forma alguma, tá? Então muitas crianças uns também são assim. Então são aquelas crianças que os pais mais gostam, né? Que eles são muito bons socialmente, mas em casa é explosão, é frustração, é quebrar coisa, sabe? Então é interessante os pais saberem lidar com isso de uma certa maneira, né? Saber que sim, essa criança ela tende a se descontrolar quando alguma coisa dá errado e que muitas vezes o toque para a criança é muito melhor do que qualquer 1000 discursos, né? Ou técnicas. Então é comum a criança tipo 1 ter arrombos assim de violência, sabe, de descontrole no sentido quando a frustração vem. E às vezes deixar aquilo passar com um grande abraço amoroso, lembrar que aquela criança vai ser amada mesmo quando ela erra, ela vai ser amada mesmo quando ela fez alguma coisa errada, pode fortalecer esse adulto a vir para uma vida um pouco mais real, digamos assim, um pouco menos ressentida em relação à realidade. Porque a realidade é isso, somos todos miseráveis, né? Somos todos errados de uma certa maneira, somos todos imperfeitos, fazemos um monte de coisas que são inadequadas. Quer ver um lamento, um tormento? É um tanto de tipo 1 que casa com o tipo 9. E aí, geralmente a mulher 1 e o homem 9, e aí passa a vida reclamando do marido, sabe? Esquecendo que escolheu ele por causa da calma, por causa da harmonia que busca na vida, por causa desse equilíbrio. E aí esquece e vem pra vida reclamando, tá? Julgando, né? Eu já escutei mãe de tipo 1 falando também, né, que a criança 1 tem já aquele olhar laser desde criancinha, né? Então entra no ambiente e já detecta o que tá errado, né? Quem fez o que errado? Poxa, aí é uma vida muito chata, né? É uma vida que separa. E o ser humano não foi feito para ser separado. Somos seres sociais e a gente foi feito para ser, de fato, pessoas que conseguem lidar umas com as outras, apesar das minhas misérias e das misérias dos outros, tá bem? Pessoal que é aluno meu, me ajuda, esqueci de falar alguma coisa importante. No lado negativo, então, é isso, muita dificuldade com frustração, muita julgamento lá em cima, dificuldade em mudança de rota, dificuldade em entender que o outro pode ser um pouco mais lento, né? Uma certa impaciência, o certo é certo, o errado é errado, no lado negativo isso, no lado positivo, reta razão, facilidade de entender o que é certo, facilidade de ver que aquela coisa ali tá meio errada, rapidez para fazer as coisas, autonomia, tá? Você vai ver uma criança que é bonitinho de ver porque ela tem uma autonomia, ela gosta de resolver as coisas, ela cuida, é uma criança cuidadosa, cuida do irmão, às vezes até o irmão mais velho, né? É claro que o excesso disso vai fazer com que um vire pai do pai da mãe, o que não é legal, mas é interessante a gente perceber isso. Interessante a gente perceber também que essa personalidade, ela se criou porque a interpretação ela se deu de que o ambiente era caótico. Eu conheço um tipo 1, por exemplo, que o pai é um 7. Eu acho que eu já falei do 6, Victor, ou ainda não. Se não, eu vou falar em alguma das terças-feiras, tá? Eu conheci então uma criança que ela é filha, né, de um tipo 9, de uma tipo 9 com um tipo 7. Né? E bem em desequilíbrio, assim, no sentido de que ele cresceu num ambiente que era um caos meio que instalado, sabe? Um caos meio que instalado. E ele veio pra vida de uma maneira muito rígida, muito inflexível, meio que falando assim, nossa, tudo é tão caótico ao meu redor que aqui dentro eu vou me controlar, sabe? Então, cuidado com esse sentimento que o 1 tem de que ele é responsável pelas suas questões negativas e pelas questões negativas do outro, né? Do entorno. Então pode ser que o 1 tenha muita dificuldade de chorar, de falar que tá sentindo raiva, de entender que tá sentindo inveja, de lidar com essas coisas que ele considera feia e errado, e que não é nada de feio e errado, que são coisas naturais, intrínsecas nossas do ser humano. Talvez seja feio sim, mas é a realidade que a gente tem que olhar para isso e tentar melhorar e não sufocar. E não olhar para essas questões negativas do outro e julgar, e ter um pouco mais de compaixão, tá bem? Então, lados positivos e lados negativos, e o que você pode ajudar essa criança é ajudar ela a olhar para o mundo de uma maneira mais flexível, ajudar ela, a convivência com o irmão, se essa for uma realidade, é uma convivência que ajuda muito, porque os irmãos nos ensinam muito do mundo, né? Então, como é que o outro funciona? O outro acorda mais tarde, eu tenho que esperar o outro, né? Ele sempre vai ter uma tendência a achar que o pai tá sendo injusto porque tá lidando, né? Enfim, né?
fazendo de maneira diferente, cada um tem uma maneira diferente, só quem é pai e mãe sabe que tem uns que precisam de mais tempo, que tem uns que precisam de mais apoio, né? Então, são coisas que podem te ajudar muito como cuidador de crianças tipo Zooms, tá bom? São crianças que carregam dentro de si um sofrimento enorme. Então, é responsabilidade sua olhar para isso, é responsabilidade sua olhar, tá? Como cuidador. E são adultos que podem machucar muito os outros e se machucar também. E acabar a vida com uma vida seca, infértil. Agora, isso é a tendência da personalidade. Quando ele se observa e quando ele se desenvolve, a gente vai falar de uma das melhores pessoas para se relacionar. Pessoas alegres, pessoas brincalhonas, pessoas quando que o que falou tá falado, pessoas que só querem o bem, pessoas que querem ajudar. Agora é mais comum eu encontrar o primeiro bloco, tá? O primeiro bloco são de pessoas que estão com casamentos falidos e que não conseguem sair deles, um nível de ressentimento enorme, você consegue olhar no rosto da pessoa, né? Um nível de desilusão, idade avançada solitária, tá ali dizendo a alguma pessoa, né? Porque eu sei que essa pessoa que tá falando isso tá acompanhando uma pessoa, né? Que tá assim com uma idade avançada e na solidão. Então, Luiz, mas solidão é bom, solitude, solidão. Gente, a gente foi feito para se relacionar, tá bom? Nós somos seres sociais, assim. Se você olhar pro seu redor e você não tem relacionamentos profundos, né? Relacionamentos verdadeiros, se você não tá melhorando a vida do outro, se você não tá inspirando os outros, eu acho que cabe, mesmo se você tiver 98 anos, cabe você olhar pra sua vida e falar, putz, o que eu poderia mudar hoje, sabe? E muitas vezes tem esse ressentimento, né? Ele veio pra vida com um arsenal de possibilidade de deixar a vida dele e dos outros melhor, e ele pode terminar a vida de uma maneira estéril, sem adubar de maneira correta esse terreno para que ele gere frutos como deveria gerar, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. A gente falou hoje sobre a criança 1. Se você é cuidador de criança 1, veja essa aula mais de uma vez, anote, porque eu não tenho dúvida que você vai impactar muito positivamente sua criança. E se você é um adulto 1, perceba o tanto que essa criança está te deixando preso nesses padrões de comportamento. Bom, se você gostou desse vídeo e se estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal e mande o vídeo para algumas pessoas que pode ter a vida impactada ou mudada ao conhecer a sabedoria do Enneagrama, tá bom? Fica por aqui também, a gente vai estar preparando um outro curso. Quem participou desse mini curso que teve, o último, sabe que foi super legal, um monte de gente se identificou com o mini curso, totalmente gratuito, um monte de gente se identificou. E o Antônio está preparando uma surpresa para um outro mini curso que vai ter, mas agora com uma surpresa. Então fica por aqui e manda essa aula para quem precisa começar a conhecer a sabedoria do Enneagrama, tá bom? Beijo, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Até terça que vem.